Olá, eu sou Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub. A gente está aqui, né, na nossa série de webinars do Workshop de Empreendedorismo e Inovação em Saúde. Hoje o nosso convidado é o nosso grande amigo, médico, né, Data Analytics, né, Marcelo Tournier, que hoje mora e reside na Califórnia. Aonde você mora? Em São Francisco? Hoje eu moro na Bahia Leste, né, a região que eles chamam de East Bay, show. bem pertinho de São Francisco. Tem os confortos de uma cidade pequena, show. com a conveniência de estar do ladinho do Silicon Valley. Show. E o objetivo dessa conversa, já faz mais de 6 meses que a gente não se vê, é como ele está já lá trabalhando numa empresa focada em saúde. Então vamos fazer uma discussão aí com a participação ativa de vocês, né, nesse tema super importante. Seja muito bem-vindo, Marcelão. Nós te amamos. Fernando, obrigado, viu, amigo, pelo convite. Antes de mais nada, queria agradecer você aí, agradecer a toda a comunidade do Hub, porque a gente sabe aí, e agradecer e parabenizar pelo teu trabalho aí de ser esse agente, né, cara, de aglutinar o pessoal, amalgamar e manter a gente sempre pertinho, não interessando a distância geográfica, né? Isso é fundamental, então, né? Isso é muito legal, cara, e parabéns aí pelo teu trabalho, é um prazer estar conversando. E rapidinho falar um pouquinho da minha trajetória, né, que é muito pouco linear. Eu sou médico de formação, eu tenho residência em fisiatria, trabalhei um tempo aí em São Paulo, né, no Hospital da ACD, que é a minha formação, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em Medicina, logo em seguida eu me mudei para São Paulo, passei um tempinho na ACD, que foi a minha casa em termos de fisiatria, de reabilitação neurológica, funcional. Foi onde eu aprendi a trabalhar com a equipe multiprofissional, que acho que foi uma das maiores escolas de liderança da minha vida. Logo em seguida, eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas da USP e surgiu uma oportunidade de mergulhar logo em seguida no mundo corporativo. Eu recebi um convite para trabalhar para o sistema indústria, para o sistema S. Me mudei para Santa Catarina, para minha casa, passei 5 anos em Santa Catarina estruturando todo um trabalho de consultoria em atenção primária à saúde, promoção de saúde, prevenção de riscos no ambiente de trabalho relacionado à doença crônica. E surgiu a oportunidade de ir para Brasília. Passei 2 anos em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, estruturando a Rede Nacional de Inovação em Saúde. Oportunidades fantásticas de fazer benchmarks em sistemas de saúde no mundo inteiro, como na Finlândia, por exemplo, que eles têm uma visão de envelhecimento populacional fantástica. Singapura, que tem um sistema de saúde singular. Centenas de lições para a gente aprender sobre como usar a tecnologia para mudança de comportamento. O próprio... E dos Estados Unidos, onde eu comecei a fazer muitos relacionamentos, muito networking aqui na região do Silicon Valley. Além da Escola de Saúde Pública de Harvard, a gente fez bons amigos lá. E dessa relação de namoro com o Silicon Valley, né, ficou sempre essa vontade, né, de mexer um pouco mais com tecnologia. E aí, nessa paixão, eu comecei a aprender a programar, aprender a me mexer com Python, com R, e me envolver mais com os engenheiros de software, me envolver mais com essa turma que trabalha o dia inteiro debugando código, né? E vai para o trabalho de chinelo e com camiseta do Star Wars, né? Que sempre foi um sonho para mim, né, cara? E aí eu acabei dando um salto, né? Eu encontrei uma oportunidade de juntar toda a experiência que eu tive na área de saúde, de prevenção de doenças, de atenção primária, com um convite de vir estudar aqui nos Estados Unidos, fazer um mestrado nessa área de ciência de dados. Então... eu acho que só fazer um comentário, né? Eu acho que quando a gente... Você se formou em que ano, meu amigo? Cara... 2000. Agora você começa a fazer umas perguntas que começa a levantar as bandeirinhas da velhice. Temos mais 2 colegas 2004, médicos aqui, né? 2004. 2004, eu me formei em 2006. É impressionante, né? Uma das coisas que a gente fica muito feliz de ver é cada vez mais gente indo vendo a inovação como carreira, né? Ontem eu encontrei um colega neurologista no evento do Einstein e falou, não, eu fiz neurologia, acho que depois eu fiz mais uma subespecialização, mas hoje meu negócio é programar. Eu falei, cara, e o cara assim,
super tranquilo, né? E às vezes, muitas vezes perguntam, você é médico ou você faz inovação? Eu falei, cara, tipo, eu sou médico e inovador, e acho que assim, isso eu acho que é uma coisa, eu acho que a gente, é fundamental a gente discutir a formação, e quanto, na verdade, assim, acho que a formação médica é a sua formação, né? Mas a gente realmente tem que tirar esse preconceito, porque eu acho que eu acho que a formação médica é tão rica, né? E te permite você seguir aquilo que você quer, e é uma coisa que a gente vê realmente, talvez seja a fluidez na carreira, é a coisa que mais me impressiona no mercado norte-americano, né? Isso, pessoal, o cara se forma, vai direto para a McKinsey e tá beleza, né? Ou vai empreender, aí é muito das escolhas individuais, né? Isso é interessante porque na empresa onde eu estou trabalhando agora, Fernando, é justamente o que a gente vê. Eu tenho uma colega minha que ela é chinesa, que ela é médica e é engraçado porque ela só tem o diploma de médica, né? A formação dela foi toda na área de engenharia de software. Caraca. E foi totalmente na área de engenharia de software. Ela tem um Mas mestrado em ela epidemiologia. já puxou nos minors e minors. Olha, cara, eu não sei te dizer, mas eu sei que na China a formação também É das diferente, né? pessoas para escola É, tal, né, ela é bem diferente. Tanto que é, no exame de seleção, né, que é tipo vestibular lá na China agora, uma das matérias que é obrigatória para o exame de seleção é Python. Então, Caraca! exato, é obrigatório, obrigatório. E É. isso aí, cara, acendeu um gatilho nos Estados Unidos de risco, né, para eles. Porque imagina quando você tem uma massa, né, de Uhum, centenas de milhões de jovens, e uhum, assim, o vestibular na China, né, cara, o exame de seleção na China é uma coisa incomparável com qualquer outro país, porque imagina um país onde tem centenas de milhões de jovens, né, concorrendo por centenas de centenas de milhares milhões, de vagas de universidade. Então você tem uma escala aí de uma concorrência de 1 para 1.000 ou 1 para 10.000 é. candidatos por vaga. Então você imagina o que é concorrência nesse nível, né, cara? E aí você imagina centenas de milhões de alunos estudando Python e começando a se tornar proficientes numa linguagem de programação que pode construir, né, desde um robozinho simples ali de buscar uma ou duas informações ou fazer continhas básicas, né, Uhum. até uma inteligência artificial avançada, que é o que a gente vê dentro do carro da Tesla, que boa parte do carro da Tesla, a lógica da inteligência artificial do carro da Tesla, né, é construída com Python. Então, você imagina, cara, o que é isso, né? E isso acendeu uma bandeira vermelha nos Estados Unidos de perder o domínio tecnológico e a supremacia tecnológica, né? Virou uma prioridade para o governo Trump. É. E não só para o Mas governo não é Trump, eu acho simples, que a né? política, né? Assim, Não é simples. a gente foi lá para a China esse ano, a gente compartilhou muita coisa, mas assim, a gente passou por umas situações em que o pessoal, assim, tipo, a gente, claro, sempre conta com cartão de crédito, a gente levou cartão de crédito, mesmo em Xangai, assim, muitos locais é só pagamento por QR Code, assim, é uma coisa, não, assim, é impressionante, assim, né? Eles estão mudando, é um DNA de uma sociedade digital, o que permite um alto nível de controle, né? Então, Exato. então E eu sei lá, eu acho vai, impressionante, vai, assim. vai. E vai ser uma mera questão de tempo para dominar o mundo mesmo isso, né? Agora, voltando à minha É, colega, ela fez um é, mestrado na área de epidemiologia, mas onde ela praticamente trabalhou com toda a parte de programação e de software. E é muito curioso, porque assim, ela é uma das minhas referências aqui quando eu preciso de algum conceito de engenharia mais avançado em software, e eu acabo ajudando ela na questão clínica, né? Por causa da experiência clínica que a gente acaba acumulando, né? Então a gente acaba interessante, fazendo uma boa dobradinha na empresa. interessante. E aí, só fazendo um briefing muito rápido, né, da empresa que eu trabalho aqui, eu trabalho para uma empresa que não está no radar brasileiro de inovação, chama Apixio, e até vou deixar aí para vocês. Mas ela é um unicórnio, não é? Pelo que eu. Ela, ela vai se tornar um unicórnio muito em breve, Fernando. Você não tenha dúvida disso, cara. Hum. Opa! Aí você me convida para sua casa. Mas a Apix é uma empresa que trabalha com inteligência artificial na área de processamento de texto. Hum, Então, a gente trabalha
né, e é uma coisa que a gente fala muito, né, cara, que aqui, né, dentro da empresa, que a gente sabe que as imagens em saúde valem ouro, né, mas é no texto que estão os diamantes. Então assim, a quantidade de riqueza que a gente possui hoje, né, cara, em texto, na área de saúde, ela é extremamente alta. Mas em texto, hoje, o quê? Tipo, anamnese, o que o médico escreve? Em texto, em anamnese, em prontuário eletrônico. Né? O que está registrado em prontuário eletrônico como texto narrativo, né? Porque esse é um desafio enorme, não só para quem quer extrair insight, mas também para o próprio médico. E o prontuário eletrônico, né, cara, até um breve histórico de prontuário eletrônico, porque assim, isso vai a colega... ver com prontuário eletrônico, né, com a questão do prontuário eletrônico, Fernando, porque 10 anos, 12 anos atrás, eles criaram uma política para digitalizar todo o sistema de saúde americano, né? E botar tudo em prontuário eletrônico. De fato, colocaram. Só que, assim, o pessoal botou de um jeito, cara, que hoje o médico ele não consegue mais utilizar essa informação, o enfermeiro ele não consegue mais utilizar essa informação. É uma informação que ela está mais em nível cartorial mesmo, né? Para registro de faturamento, para todas essas questões, que é uma coisa que a gente escuta muito no Brasil também. Só que o que acontece? Pela pressão legal do cara levar um processo, o médico aqui ele passa 2 vezes mais tempo no prontuário eletrônico do que olhando para o paciente. Então, de cada hora que ele está com o paciente, ele passa 2 escrevendo prontuário eletrônico e mais 10% do tempo livre dele em casa, complementando aquilo que não dá tempo de fazer no trabalho. E tem dados, cara, fantásticos. Assim, teve um estudo muito pouco tempo atrás no New England Journal of Medicine, que eles pegaram os registros de acesso dos médicos no sistema da Epic, né, que é um dos maiores sistemas de prontuário eletrônico aqui dos Estados Unidos. E o pessoal que fez o estudo ficou chocado em ver assim que o povo não tem fim de semana, não tem feriado, não tem mais aquele tempo que às vezes ficava em casa, né, descansando, tal, fazendo alguma outra coisa, porque eles estão atualizando os registros de prontuário com informações que não dão tempo de fazer no trabalho. Então virou uma fonte de estresse enorme e você não consegue extrair conhecimento daquilo ali para a tua prática clínica diária. Então o objetivo que a gente tem aqui é justamente trabalhar com essa informação, né, que está lá em texto, que está lá toda, às vezes, né, puzzle lá dentro do prontuário eletrônico, e transformar aquilo em insight útil para o profissional de saúde. No caso, resolvendo alguns problemas bem específicos aqui do Medicare, né, que é o sistema de saúde público americano para pessoas com mais de 65 anos de idade, que hoje é o... Que é um buraco negro, né? Nossa, é um buraco negro. Exato. O orçamento do Medicare, cara, previsto para o ano que vem é $1,5 trilhão de dólares. Cara, eu acho que isso é maior que o PIB do Brasil, hein? É maior que o PIB do Brasil, exatamente. Só para o Medicare, que é o que o governo está desembolsando isso. Né? E qual é o grande problema do governo? Né? Eles têm um sistema de auditoria para isso que é muito falho. Então, o número de fraudes e não conformidades, né, que existe dentro do Medicare, ele é muito alto. Para os níveis americanos, lógico. Né? Aí a gente está falando de níveis americanos. Então, existe toda uma modelagem de risco aqui que as empresas têm que fazer um compliance, né? Que os hospitais, as clínicas, os médicos, os providers têm que fazer o compliance e providenciar para o Medicare códigos específicos que são relacionados com o conjunto de riscos que o paciente possui. Isso se chama HCC, né? Que é classificação de risco hierárquica, alguma coisa nesse sentido, traduzindo para o português. Show. E então a gente ajuda esse pessoal a providenciar as informações corretas para o Medicare e, ao mesmo tempo, a gente aproveita essas informações para devolver o insight para o profissional de saúde. Então, é um trabalho gigante, extremamente... A quantidade de modelos que rodam, né? A empresa ela já trabalha no mercado há quase 10 anos, né? E a quantidade de modelos, né, de machine learning que rodam dentro da empresa ela é tão grande que você tem que juntar todo o time de engenharia para poder ter um entendimento completo daquilo, né? Ninguém consegue ter um entendimento isolado, né? Até para você ter uma ideia em termos de tecnologia, né? Eles foram um dos primeiros aqui a utilizar o Hadoop, que é
uma grande plataforma aí que se usa, né, para processamento de Big Data, né? E uma das pessoas que, inclusive, é um dos meus chefes, foi um dos caras que ajudou a fundar, né, a estrutura do Hadoop. Então, é um ambiente fantástico de aprendizado, é um ambiente muito legal de ver o que a gente consegue fazer na prática, né, na inteligência artificial. E também, né, amigo, começar a entender e trazer um pouco desse conhecimento para os nossos colegas e começar a tirar um pouco daqueles mitos, né, que a gente vê, né, os médicos vão desaparecer, a inteligência artificial vai dominar o mundo, né? Mas eu acho que disso, eu né? acho que aí depois a gente vai escutar todos, assim, o que parece, assim, tão importante quanto a propedêutica, a linguagem como Python vai ser, realmente teria, não sei nem se teria, eu acho que deve ser ensinado desde a faculdade, né? Porque, na verdade, assim, não é o pilar da medicina, mas é o pilar da nossa sociedade atual, quer dizer, isso é uma coisa, não sei, eu vou deixar você falar. É uma boa provocação, viu? Eu tava conversando esses tempos com um amigo nosso em comum, com o Ademar, que é o presidente da Associação Catarinense de Medicina, né? É, nosso amigo. Um grande amigo, e aí ele tava esses dias, tava conversando com ele, né? Um pouco, faz um tempinho, e um pouco antes de eu viajar para cá, e aí ele me mostrou, Marcelo, quero te mostrar uma coisa. Ele pegou e puxou um papel meio antiguinho, assim, me mostrou, eu disse, rapaz, mas olha aqui, cara, que legal isso aqui. Ele me mostrou um certificado que ele tinha, da época de escola, de qualificação em programação basic. E, Hum, pô, eu ainda falei para ele, pô, Demar, legal juntar os pontos, né, e ver que você hoje você é um grande defensor de inovação tecnológica em saúde e tudo mais, mas talvez esse pontinho que você fez lá atrás, né, que você aprendeu a programar, né, teve os conceitos básicos e consegue entender o que um computador consegue fazer para te ajudar, pode ter dado uma ajuda enorme para isso, né? uhum. E essa foi uma das provocações justamente que eu tive, né, Fernando, para lançar a Inova Life, que é um projeto é o meu projeto de garagem, né, o meu projeto de paixão, que é justamente para ajudar as empresas, ajudar os profissionais de saúde a poder ter uma melhor compreensão desse mundo de tecnologia, né? Mesmo a gente, como o Health Nova, a gente entende claramente essa atividade como uma atividade, né, esse workshop, a gente faz um monte de webinar, porque é uma atividade de cunho educacional, né? E para nós, o que está mudando é que a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer isso com frequência, não adianta só ir para o Vale do Silício, você tem que ter um pós, um pré e usar o digital para fazer essa conexão, né? Com certeza, Fernando. Até porque uma das coisas que a gente vê muito aqui, né, cara, é que eu acho que é muito legal você viajar, fazer os benchmarks, ter as visões, né? Mas muitas das vezes é muito difícil você transpor, né, uma inovação ipsis literis, né, Muito. de um lugar para o outro, de um país para o outro, às vezes pela questão das diferenças culturais, né? Você vê que você vê o exemplo, né, o pessoal fala, às vezes é um exemplo, o pessoal fala demais que está batido, né? Mas o Uber é um exemplo bem interessante desse dinamismo, né? Porque o Uber saiu dos Estados Unidos com a questão do motorista como um contractor, né, como um PJ. E desculpe pela sirene aí, Fernando. Procurei um lugar ao ar livre para Não, faz parte. pegar um ar puro. Ó, é legal, né, essas sirenes. Opa, beleza, vamos voltar então. E ao vivo tem dessas coisas, né? Então, ver o relacionamento em que o Uber criou, né, culturalmente, em que, olha, o motorista é um contractor, né, que é como se fosse uma PJ, né? Pois é, e eu vi que hoje isso está dando mó. O Tribunal da Califórnia está falando, não, tem que ser. Isso aí ainda extremamente Então, controverso, né? exato, e é interessante porque, É o assim, maior. Fernando, isso suspeitam que é um movimento cultural que veio de outros países, né, como o próprio Brasil, né, em que teve um movimento enorme aí há um bom tempo, até de justiça de trabalho e tal, né, de considerar que esse funcionário ele não é pejotizado, né, não é um profissional terceirizado, mas é um empregado. E aí veio, né,
você vê que a relação e inclusive o discurso que eles tiveram aqui agora essa semana, quando eles aprovaram essa lei na Califórnia, né, de dizer que não, olha, o motorista é empregado. Foi algo que eles inclusive pegaram muitas referências, né, dizendo isso, né. Então, não, a gente sabe que isso ainda vai ter uma briga legal imensa, né? A primeira resposta do Uber agora, que eu estava lendo e estava conversando com um colega aqui, que é bem antenado aqui, diz que a primeira reação do Uber vai ser praticamente ignorar a lei, eles vão continuar tudo como está. E, bom, aí nós vamos ter que ver todas as implicações disso. Claro que aqui nos Estados Unidos isso é extremamente complexo, porque boa parte é uma coisa que ninguém fala, né? Mas a gente vê quando a gente pega um Uber aqui, né? Boa parte dos motoristas de Uber, se você pegar uma amostragem aí dentro do que você anda de Uber aqui, ou de Lyft, ou de aplicativo, são imigrantes que às vezes não tem nem o documento, né? Ele está trabalhando com uma conta de Uber de um terceiro para ganhar a vida dele, né? E não é uma fração pequena de motoristas, né, de Uber que você pega aí que está nessa situação, né? É engraçado que, por exemplo, aqui em São Mateus a gente vê muito brasileiro aqui trabalhando com Uber. Aqui, de cada 5 Uber que eu pego, um é brasileiro. E a gente aproveita para perguntar isso, né, essas questões, né? E é o que eles confirmam também. Eles confirmam a mesma questão. Então, se isso se confirmar, pode ser que o Uber tenha um problema sério aí com relação à questão dos seus funcionários, né, cara? Mas é tudo uma consequência também de olhar, né, e ver que, olha, mesmo com toda a inteligência artificial, com toda a tecnologia que eles têm, e mesmo com que eles estão tentando avançar na área de inteligência artificial para transformar os carros em autônomos, eles não conseguiram tirar o ser humano do loop. E vários Mas colegas... talvez, mas eu acho que tem essa discussão, eu acho que essa discussão do carro autônomo, quer dizer, é uma questão assim, e aí você fala assim, não é tanto às vezes o custo do motorista, que eu acho que até mas é justamente esse liability legal, né? Que é uma questão interessante. Também. Que eu acho que nós, Também. como gestores, profissionais de saúde e inovadores, essa questão legal é sempre uma questão primordial para a inovação acontecer, né? Eu acho que não sei, eu acho que essa discussão é uma discussão muito rica, né? E que talvez, Marcelo, aí eu acho que tem uma questão, quer dizer, eu acho que o motivo da gente estar aqui hoje conversando com você é qual que é o perfil do profissional de saúde do amanhã, né? Que está mudando. Você é um exemplo disso. Eu acho que todos que estão aqui presentes, não conheço ainda o Diego, né? Mas eu acho que tem uma mudança de perfil clara. Eu acho que aí tem... Isso é uma pergunta muito legal, Fernando, porque assim, ó, eu ainda olho para minha visão de carreira assim como uma coisa muito pouco linear, né, cara? E é engraçado porque às vezes eu fico me perguntando qual seria o próximo passo, né? E eu acho que dentro disso olhar para vários alunos, né? E eu tenho bastante contato com estudante, com o pessoal que está começando, né, cara? A faculdade às vezes não tem nem muita noção ainda de para onde vai e o que faz e o que estuda. E às vezes o pessoal me pergunta, né? Pô, cara, mas o que eu tenho que estudar para fazer o que você está fazendo, né? E eu acho que aí, para isso, a gente começa a ver, né, cara, que talvez aquela visão que o médico tem de carreira, né, linearzinha, e vai para uma residência, e vai e faz tal coisa, tal, e depois começa a abrir o consultório para atender, talvez não seja algo para todos, né? E dentro disso, Fernando, eu acho que aí abre várias oportunidades muito interessantes da gente começar a olhar, olha, apesar disso, a gente tem alguns problemas para pensar nisso. Por exemplo, vida corporativa, né? Eu sei que tem alguns colegas aí que já começaram a ensaiar, a trabalhar em vida corporativa e tal. Mas eu estava conversando com um amigo meu esses tempos, né, brasileiro, e cara, vida de firma e vida de hospital são completamente diferentes, né? Até porque no hospital, às vezes, a gente está muito acostumado a ter aquela visão mesmo de ser prescritivo, né, no sentido literal da palavra, de falar as coisas, de passar as coisas, de dar um carimbaço e tá tudo certo, né? A gente sabe que no outro dia o paciente recebeu a medicação
ou a gente espera isso, ou os exames vão estar lá, tal. E às vezes na vida corporativa isso é completamente diferente. Às vezes você precisa de alguma coisa, você às vezes precisa negociar, né? Tem toda aquela questão de soft skills, de liderança, de gestão de pessoas. É algo que é gritantemente diferente da nossa prática e da nossa rotina, que talvez seja um dos exemplos que eu estou falando, né? A gente falou de programação também, mas talvez esse seja um dos exemplos que mostram para a gente que a nossa escola hoje, ela não tem essa capacidade, ela não tem esse potencial de nos educar para isso, né? De educar para pessoas que têm esse tipo de Mas você aspiração. sabe que até nessa discussão do workshop que a gente está fazendo, primeiro a gente discute assim, a formação, né? A segunda questão é a questão do desenvolvimento do profissional, quer dizer, você fez fisioterapia, fisiatria, a colega é médica de família, o João é cirurgião, o Francisco é cirurgião plástico, o Diego eu não sei. Mas e realmente essa questão do desenvolvimento talvez aceitar oportunidades como essa, como o curso que você vai fazer, às vezes um café, né, que você vai mudando, né? Mas eu acho que a formação é fundamental e você ter, e uma coisa que me preocupa muito, né, você fala assim, em São Paulo, cara, esse mês tem, sei lá, 4 eventos de inovação em saúde, mas e fora de São Paulo? É muito disperso, né? E o desenvolvimento desse profissional se dá baseado em oportunidades. Sem dúvida, Fernando. E não só pela questão eu acho que não só pela questão dos eventos físicos, né? Mas a quantidade de eventos virtuais que a gente tem hoje em dia e o acesso a conhecimento de modo virtual hoje abre uma quantidade de oportunidades assim que é exponencial, né, cara? Não, Eu praticamente meu aprendizado em programação inicial foi extremamente difícil porque é difícil você encontrar às vezes uma linguagem que ela é contextualizada, né? Mas eu, graças a Deus, eu consegui dar esse início, dar esse tiro inicial com o que a gente tem hoje no Coursera, com o que a gente tem hoje no EDX, né? Com o que a gente tem hoje disponível para a gente na internet. A gente consegue ter aulas hoje das melhores universidades do mundo de graça, né? Um dos exemplos que inclusive eu recomendo a todo mundo que faça é o curso CS50 de Harvard. O CS50 é um dos cursos que eles dão justamente para ensinar a base, né, de como a tecnologia funciona, de como os computadores funcionam. E o David Malan, que é o professor de ciência de computação de Harvard, lá, que o cara é um estrelão, assim, né? No sentido de ser um showman mesmo, né? Ele é um showman, assim, ele dá aula no palco, é uma aula show, né? Ele faz um trabalho fantástico de ensinar as bases da maioria das linguagens de programação e de como os computadores trabalham para interpretar isso e transformar isso em programas, transformar isso em sistemas e resolver problemas de verdade. E, cara, tá aí. Hoje tá aí na internet para quem quiser correr atrás disso, né? E começar a fazer coisas diferentes. Então, hoje com o que a gente tem na web hoje disponível, a gente tem uma abertura gigante, né, de fazer essas coisas. Até mesmo para pensar, né, nessa visão mais avançada de machine learning, né? Eu estava conversando com um amigo há uns meses atrás e ele me disse, cara, eu tenho muita vontade de aprender isso, mas eu não quero sentar para aprender a programar. E esse foi um dos motivadores justamente de eu estar lançando aí o programa agora que vai acontecer esse fim de semana, que é com base no Orange, né? Que é justamente uma interface que você aprende a usar a inteligência artificial com point and click, né? Você vai, clica, arrasta, monta os modelinhos, né? Faz as predições, tal, sem precisar usar uma linha de código. Então, esse tipo de coisa, cara, também mostra pra gente um pouco, Fernando, até você estava falando de qualificação de profissionais, né? Que a gente vai começar a ter ferramentas novas à nossa disposição que, às vezes, tudo bem, você não vai precisar aprender a programar ou não vai usar uma linha de código para programar. Mas o simples fato de você estar familiarizado com os conceitos, né? De você estar
com um novo nível de entendimento a respeito daquilo, vai te abrir uma oportunidade, às vezes, de tratar o teu paciente de uma forma completamente diferente. É. E só um exemplo prático disso, né, de educação não nos forma bem para isso, é olhar para a nossa visão na bioestatística, né, cara? E todo mundo que está assistindo aí, que teve aula de bioestatística, lembra, né, cara, que tudo rodava em cima do P, né, o bendito do P. E a gente sai catequizado, né, da escola para olhar o artigo e procurar o P, né, cara? Cara, se o artigo não tem o P, o artigo não presta, né? E quando a gente começa a trabalhar nessa área de medicina preditiva, quando a gente começa a trabalhar com machine learning, com tudo isso, o P some na maioria das vezes, você não tem P. Ou então, às vezes, você tem um P. Um P absurdamente pequeno, lá na casa de 10 na 25, 10 na menos 25. P é tão pequeno que, cara, você precisa de um algoritmo para calcular o P. E mesmo assim, aquela informação não vai te servir para nada. Não vai te servir para absolutamente nada. Então, eu acho que até a questão da gente lidar com a matemática e com a estatística e com as informações que esses dados estão trazendo para a gente, o insight que o dado está trazendo para a gente, essa relação ela muda, né, cara? E eu acho que isso logo, logo vai começar a se tornar algo relevante para a gente, né? Tá mudando. Eu acho que a base da medicina tá mudando, né? E isso. Exatamente. Né, o Miguel, eu acho que a base da medicina tá mudando e tá mudando muito rapidamente, né? Uhum. E aí nisso, Fernando, eu acho que isso é bom nesse sentido, porque assim eu acho que vai promover uma formação de profissionais que eu não sei se a tradução correta em português que eles chamam de polimath, né, que eles chamam aqui, que é polimatemáticos, né? E é algo que o pessoal está começando a trazer com muita força agora, né? E mostrar que, olha, mesmo na área da saúde, na medicina, na enfermagem, o ensino da matemática, né, e a visão da importância de você ter um bom entendimento matemático é algo que é muito importante para te ajudar, não só na questão de olhar dados, né, mas também numa questão que a gente acaba aprendendo de modo muito intuitivo, né, na área da saúde, que é a heurística, né, cara? E o que é heurística, né? Heurística é a forma como a gente junta padrões, né, que a gente enxerga, né, de informações, de dados, né, do que seja, e constrói um julgamento na nossa cabeça, né? E às vezes o diagnóstico do paciente, ou de uma conduta, ou de uma indicação, às vezes de um determinado medicamento. E para isso o pessoal acaba identificando aqui, né, que a matemática ela acaba contribuindo muito para isso, né? Não só a matemática, como aí do outro lado, né, expondo o outro lado do cérebro, a exposição dos alunos e da gente também, né, a diferentes formas de arte, para que o nosso lado criativo ele continue sendo exercitado e estimulado. Olha, se eu não conhece esse tanto de vocês, é bem fora da curva que a gente fala aqui, né? Totalmente, Fernando, totalmente. E tem essa semana eu tava escutando, por recomendação do Rodrigo Demarco, eu estava escutando um podcast novo do Eric Topol, que se chama Medicine and the Machine, tem no podcast. Eu vi, eu até compartilhei. Quem sabe ele dá um oi pra gente aqui. E rapaz, olha, uma pena que já acabou, cara. Eu tô louco porque eles lancem agora o próximo, mas parece que é só uma vez por mês. Então, o Eric Topol acabou deixando a gente na vontade. E a dobradinha que ele fez foi com um outro cara que ele é diretor de um centro de medicina narrativa em Stanford. Então, eles se juntaram, é uma dobradinha assim, cara, mas é uma dobradinha muito improvável, mas os dois não conversam assim, eles trafegam por essas questões da medicina que justamente são fantásticas, assim, que
e que mostram para a gente o quanto é complexo o que a gente faz na área da saúde, né, na arte do cuidado, e o quanto isso precisa de ciência de fronteira, que é o que está sendo construído, né, com toda essa parte de algoritmos, de modelos, de predição. E, por outro lado, o quanto ainda é necessário a visão artística, que é onde entra justamente o pensamento crítico, cara. E o quanto eles estão estudando, por exemplo, em Stanford, o impacto dos alunos conhecerem a fundo, por exemplo, escolas de pensamento de arte, né, desde a clássica até a moderna, e os fundamentos disso e o quanto isso contribui para que o cara identifique melhor a biografia do paciente, né, que é o que eles estão chamando, né, e não só a biografia do paciente, mas também que eles possam ser melhores historiadores, que eles possam registrar melhor o que está acontecendo com o paciente, para que outra pessoa depois, quando lê aquilo, tenha uma melhor compreensão do paciente e possa tratar melhor o paciente. Perfeito, perfeito. Agora, o Diego Menezes está falando que ele é engenheiro, mestre em economia pela Sorbonne e cofundador da Red Fox Soluções Digitais. Ele tem como sócio a Isabela, pessoa brilhante, e temos trabalhado em diversas iniciativas na transformação digital na saúde. Muito bom. E nossos parceiros. Bacana. E me fala uma coisa, assim, eu acho que uma coisa tem qual que é a realidade hoje da inteligência artificial em saúde como oportunidade de negócio aí no Vale do Silício, Estados Unidos? Eu imagino, assim, é enorme, é um absurdo, como é que está isso? Olha, eu acho que aí, Fernando, vale muito a pena a gente pensar um pouco no sentido de, primeiro, do conceito de inteligência artificial, né? Que é algo que, nesse sentido, isso tem sido muito discutido aqui. Uhum. E o pessoal acabou indo mais para uma questão mais pragmática mesmo, né? Porque, às vezes o pessoal fica naquela questão, né? Mas qual é o que é inteligência artificial, o que é machine learning? E aí ficam naquelas discussões filosóficas, às vezes, a respeito do ovo e da galinha. E aí se perde, às vezes, essa questão de propósito, né? E eu gosto muito da escola que é pragmática hoje, que olha para isso mesmo na questão de resolução de problemas, né? E hoje, assim, tirando o hype, né? Tirando aquela questão de palco, né? Do pessoal que vai muito para ficar no palco, para ficar falando da questão de dos robôs do futuro que vão fazer o diagnóstico, como a gente vê nos filmes, etc. e tal, que talvez, quem sabe, um dia aconteça, para entrar justamente na questão que mais prática, né? E principalmente na área da saúde, que é onde tem um grande potencial, que é justamente na questão da entrega de insights para melhorar a tomada da decisão de quem está lá na frente, quem está lá na ponta do leito, ou até mesmo quem está na gestão e precisa tomar uma decisão, como, por exemplo, né, valida ou glosa um determinado procedimento. Quais são os raios-x que eu estou enxergando aqui que tem realmente um alto risco de ser alguma coisa, ou quais são os raios-x que numa primeira peneira aqui eu posso dizer que está tudo normal, manda para lá o do normal mesmo, e concentra o tempo do radiologista no que é mais complexo, né? Uma doença complexa, em algo que de fato vai exigir do cara a expertise dele, né? E tirar do cara aquele fardo de trabalho monótono, né? E eu acho que, assim, generalizando isso, cara, eu acho que onde eu vejo um potencial, né? Eu vejo um grande potencial, e é o que as empresas estão buscando aqui, justamente dentro de fluxo de trabalho, né? Dentro de workflow. Então, tudo que envolve fluxo de trabalho e rotina, que a gente está vendo que, olha, isso é a bola da vez, uma rotina, mais do que... é a bola da vez. É a bola da vez, Fernando. A gente sabe que a causa de suicídio é estresse por trabalho demais, na saúde é um problema seríssimo, e o trabalho demais é causado, às vezes, por fluxos de trabalho que são mal definidos, ou então são excessivamente
propensos a erro, às vezes, né, cara, por atividades que exigem uma atenção plena ali, de olhar uma quantidade de informação enorme. E aí até uma provocação que eu estava lendo de um colega, né, que me mandou um artigo essa semana, que ele estava falando, olha, que é um cientista de computação que escreveu esse artigo, que diz que o trabalho manual é um bug. Uhum. Então, eu achei fantástica a provocação. Uhum. E porque, de fato, se você pensar de certo modo, um trabalho manual, né, que é aquilo que o Chaplin vem nos provocando desde os tempos modernos, né, de apertar a porta lá e o parafuso lá, a ponto de que você só enxerga a sua vida assim, é algo que ninguém devia estar fazendo aquilo. Aquilo ali sim uma máquina devia estar sendo treinada para fazer, né, cara? E essa é a grande pergunta, né, que tem sido feita para as empresas que são de sucesso na área e que estão desenvolvendo soluções de fato efetivas, né? Olha, o que é manual, o que é tedioso, né? O que é entediante, o que é propenso a erro e o que eu posso ajudar o profissional da saúde a fazer melhor, fazer mais rápido, ou reduzir o número de erros e de falhas e reduzir o custo e melhorar o resultado ali na frente, né? Então, eu acho que assim, num bem high level, assim, cara, eu acho que é nisso que hoje a revolução, né, da inteligência artificial ou do machine learning, como você queira chamar, tá mostrando que de fato pode nos ajudar. Perfeito. Vou chamar alguns universitários. Isabela, tá aí? Para dar um oi? Olá, tudo bem? Tô sim. Tudo. O que você acha aí? Não tem a Isa também? Fala. Foi super interessante o Marcelo comentar sobre isso. Vou chamar o Miguel na sequência, desculpa. Pode falar. Tá dando para ouvir? Tá ótimo, Isa. Tá. Eu acho que foi super bacana o Marcelo comentar sobre isso, sobre a gestão da rotina, o workflow e tudo mais. Por quê? Porque a gente vê que isso daqui também é uma tendência aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem processos ainda extremamente manuais e com grandes chances de erro. Então, não só na área de saúde, né? Em todos os setores, mas na área de saúde a gente tem visto que realmente isso daqui é uma necessidade também muito forte e que está emplacando bastante ferramentas, tanto os robozinhos, né, os famosos RPAs, como ferramentas de workflow. E é bem bacana ouvir que isso também é uma tendência aí no Vale. É bem impressionante. E na opinião de vocês, aí quem quiser contribuir, a gente não tinha tecnologia antes para fazer de outras formas? Mudar, assim, ou realmente a inteligência artificial é especialmente útil para mudar o workflow? Tem infraestrutura, muda tudo, né? Agora existe infraestrutura disponível para todos. E baixou o custo, né, Flavião? Baixou o custo demais, né? Fazer isso há 20 anos atrás era uma coisa, fazer isso agora... Você tem TensorFlow aí que te dá 10 anos de vantagem, né? De fazer manualmente, né? E não só o TensorFlow, né, cara? Eu acho que assim, a revolução, por exemplo, da computação em cluster também ter sido aberta e baixado o custo foi outro fator fantástico. Porque tu pensa, cara, 20 anos atrás, por exemplo, eu tava escutando isso do professor Sabatini esses tempos, né? 20 anos atrás, para você ter um cluster de 50 computadores, cara, você tinha que ir para uma universidade, às vezes, fora do país, ou, sei lá, botar alguma coisa e botava na fila, né, para fazer o job que você tinha para processar aquilo. Hoje, com 3 cliques aqui, eu tenho um cluster de 200 máquinas na AWS aqui para mim, para rodar o trabalho que eu preciso, para fazer o que eu quero. Exatamente. Então, assim, e com um custo, às vezes, que é ridículo, cara. Isso me custa, por exemplo... Um cluster de 200 máquinas pode custar para você 20, 30 dólares por hora. Você terminou o seu trabalho, você vai lá, desliga as máquinas, devolve as máquinas lá para a Microsoft ou para a Amazon ou para quem quer que seja que você tenha alugado isso. Então, não, e tem, além da infraestrutura em cloud, Tornê, tem a questão da infraestrutura mobile, né? Hoje você pega um iPhone de nova geração, ele já tem um super chip que roda machine learning nele. Então, a máquina é inteligente, o mobile tem uma puta inteligência.
Ele... Boa noite, Miguel. Oi, gente. Boa noite. Só para dar um... Boa noite. Pô, prazer aí estar com todos vocês. Obrigado, Fernando, pelo convite. Eu concordo com vocês. Eu acho que essa questão, a questão da infraestrutura, para mim, também é muito clara, né? A gente agora tem infraestrutura e capacidade computacional para rodar esses algoritmos que estão aí, que sempre tiveram aí desde a década de 50, né? Mas eu também tenho uma percepção de que o Fernando perguntou essa história dos workflows, né, Fernando? Eu não vejo, eu vejo assim, os workflows de saúde, eles são workflows específicos, porque como eu não estou querendo dizer que a área da saúde, ou qualquer jargão assim, de que ela é complexa, ou que ela é especial, ou alguma coisa assim. O paciente em si, ele é complexo. O que ele traz de adoecimento para o sistema é complexo. E ele é muito diverso. Então, assim, você tratar os workflows para lidar com uma diversidade dessa é realmente muito complexo, né? E quando você usa computação programável para fazer isso, você tem determinadas limitações. Quando a gente começa a ter capacidade, é assim que eu tenho percebido, quando a gente começa a ter capacidade de computacional e de infraestrutura para colocar algoritmos cognitivos para trabalhar nisso, a gente tem mais facilidade de estar substituindo esses workflows e colocando esses workflows para trabalhar com algoritmos cognitivos em vez de códigos e mais códigos e mais códigos imensos de linguagem programável, por exemplo, em C, Pascal ou qualquer outra coisa. E aí, eles têm algum nível, esses workflows, eles têm algum nível de complexidade cognitiva, mas eles podem ser substituídos. Assim, eu vejo também esse tipo de movimento. Todas as atividades na saúde que têm um grau ou uma complexidade, eu diria assim, ele tem menos são mais simples cognitivamente, eles vão ser substituídos. O que exige uma capacidade cognitiva mais elaborada não vai conseguir ser substituído, pelo menos até o momento, e com os algoritmos que a gente tem, né? Aí só para compartilhar com vocês, eu até gostaria de saber a opinião de vocês também, do Tournier, do Flávio, do João, aí, a respeito dessa questão. Assim que eu tenho visto. Perfeito. Só se apresenta, por gentileza, Miguel. Já. Gente, eu sou médico cardiologista e eu sou analista de sistema também, eu fiz pós-graduação em ciência da computação na PUC aqui do Rio de Janeiro, estudei normalmente eu estudei tecnologias digitais na saúde, o uso de tecnologias digitais na saúde muito na linha de sistemas de informação e saúde, né? Um perfil muito parecido com o professor Sabatini, e depois eu pivotei para tecnologias digitais mais inovadoras, né? Como sistemas cognitivos, IoT e blockchain, né? E eu atualmente sou membro da International Telecommunication Unit da ONU e a gente discute esses três assuntos, né? Machine Learning, são vários grupos de discussão sobre blockchain, um grupo específico que discute Machine Learning nessa infraestrutura de 5G que está surgindo, e um grupo focado para usos da inteligência artificial no mundo. E a gente tenta estudar os use cases, padronizar, como avaliar e tal, né? É um grupo grande, né? Então, basicamente, o meu background é um background muito por aí, de lidar com cardiologia, saúde populacional e tentar usar a tecnologia para resolver essas dúvidas do dia a dia e atender as dúvidas que a gente tem dos sistemas, ineficiências, as necessidades com tecnologia. Tá bem? Aos poucos a gente vai encontrando aves raras, né? Profissionais de saúde que seguem diferentes caminhos. Muito bom, vamos voltar aqui. Obrigado. Mas isso a gente fala brincando, mas quando eu comecei profissionalmente, a gente não tinha claro quem que eram os modelos, né, os role models de empreendedorismo, de inovação. Então eu falo assim, isso é uma coisa extremamente
importante, né, agregar esses profissionais. Marcelão, aí na sua, e aí em termos assim, aí no que você tem visto por aí, realmente tem muito profissional de saúde envolvido com health tech? Tem pouco, Fernando. Pouco? Olha, aqui tem pouco, cara. Eles tem ganham pouco. pra caramba. A demanda é muito alta, cara. A demanda é Sério? muito alta, viu? A demanda ela é muito alta. Stanford está começando a pensar em formas agora, né, de estimular os alunos, já que é uma universidade muito colada com essa parte de inovação, de tecnologia, né? Pensar em como estimular os alunos a contribuir mais com isso, né? E tá mais grudado dentro. Tem vários programas dentro de Stanford, né, que fazem isso. Vários programas. Tem o Medicine X, né? Tem o Biodesign, tem vários deles, né? Um deles, inclusive, o nosso amigo em comum com o Robson Capasso, né? Que é fellow ali do Biodesign, advisor, né? E dentro disso, né, cara, eles estão vendo o seguinte: às vezes a dificuldade e por que é pouco, né? Porque tem profissionais que às vezes têm conhecimento, né? Mas ele não consegue fazer a ponte para trazer, por exemplo, a dificuldade que ele tem, o desafio que ele tem na área da saúde para a área da tecnologia. E isso é muito engraçado, Fernando, porque assim, ó, só complementando. Isso é uma coisa com importante. Exemplo, né? Complementando com um exemplo, o Eric Topol estava num desses últimos podcasts que ele gravou ali, né, do Medicine and the Machine. Ele estava conversando com uma médica americana, que eu esqueci o nome dela, mas é uma das maiores pesquisadoras nessa área de relação de médico com paciente e tal. E aí ele perguntou para ela, né, olha, mas o que você acha de uma tecnologia para te ajudar a reduzir esse tempo que você fica com o prontuário e cuidar melhor do paciente, né? E ela, assim, começou a botar várias perguntas e empecilhos, né? Dizendo, olha, a grande questão é o seguinte: essa tecnologia me trouxe algumas coisas aqui e eu tomar a decisão errada. De quem que é o processo? Vai ser daqueles carinhas do Silicon Valley ou vai ser para mim? Eu não preciso de uma tecnologia dessa, eu preciso de mais um assistente que o hospital me contrate. Então, você vê que a visão, digamos, reacionária, né? A visão reacionária, ou então aquela visão que a gente vê da pessoa que só quer um cavalo mais rápido, não quer um carro, né? E não consegue enxergar, às vezes, a inovação, né? É uma visão que ela é muito encruada dentro da área da saúde, né? Até pelo fato de que a gente tem uma formação na área da saúde, um mindset, que ele é muito cautelar, né? O pessoal que é da área da saúde aí pode até concordar ou discordar comigo, mas a gente tem um mindset muito cautelar. Né, cautelar é uma palavra boa. Né? E é, digamos, no sentido literal, de tomar aquela cautela, né, cara? De tomar aquele cuidado, de olhar a situação sempre pelo pior lado, de ter sempre aquela visão mais pessimista. E isso, às vezes, isso é bom para nos ajudar a pensar de fato, né? E olha, qual seria a pior coisa que poderia acontecer com esse paciente, que eu acho que é uma gripe, mas podia ser, sei lá, pode ser uma pneumonia por, sei lá, e por legionela, né, cara? Um exemplo, assim, bem maluco, assim, né? E que a gente sabe que é 0,00001%, mas está dentro do nosso mindset, da nossa heurística, né, do nosso diferencial. E esse mindset muito cautelar, às vezes, nos dificulta de enxergar, né, cara, que tipo de ferramentas que poderiam nos ajudar, que tipo de inovações poderiam ser desenvolvidas, ou qual é o use case, né, que a gente pode construir junto com um outro profissional que tem uma visão completamente diferente da nossa, né, que é o pessoal na área de ciência de informação, que é um pessoal que constrói coisa para quebrar, né, cara. O sistema ele é construído para dar pau, para dar bug, e eles vão fazendo aquilo, iterando, tal, até que aquilo acerte, né, até que aquilo se ajuste. Então é um pouco diferente do nosso mindset, em que a gente não pode errar, né? A gente é um profissional que não pode errar, porque às vezes ou a vida do paciente está aí na nossa frente, ou a nossa credibilidade vai ser colocada em jogo porque a gente errou. E a partir dali a gente perde a confiança do paciente, da família, né, cara, ou até mesmo de colegas que te recomendavam para casos mais complexos. Então lidar com esse mindset, né, e
E às vezes trabalhar com o mindset e encontrar essas pessoas com esse mindset é um desafio muito grande na indústria de tecnologia, cara, mas que a demanda para profissionais que conseguem trafegar nessas diferentes casinhas, ela é muito alta, viu, Fernando? Inclusive aqui. Então tem uma demanda profissional, mas o profissional tem uma questão não sei se é só qualificação. Mindset, Da né? adaptação, Eu diria mindset. Porque mesmo entre mindset. nós, assim, eu acho que a gente é uma comunidade bastante receptiva. Cara, a gente caça pelo, assim, são poucos profissionais que estão nessa jornada, né? E agora eu vou dar a voz para o Marivan. Cadê o Marivan? Se ele não está dormindo ou não está brincando com o filho, ele vai interagir conosco. Fala, Marivan. Boa noite, gente. Estão me escutando? Tamo. Ah, legal. Prazer imenso escutar você. Realmente muito interessante. Eu acho que a gente está caminhando a largos passos, né, para que a gente consiga. Hoje, eu acho que a palavra mais importante dentro do healthcare chama-se interoperabilidade, porque existem vários caminhos, né, para que as pessoas estão se dirigindo, né, e alguns são convergentes e outros não. Então, a interoperabilidade ela vem exatamente buscar agregar todas essas pessoas que estão tendo caminhos bastante distintos, né? E eu acho que essa observação que foi feita, ela realmente é bastante pertinente, né, dentro desse nosso contexto do healthcare. Eu gosto. Interessante, eu acho que essa palavra interoperabilidade, né, a gente escuta, mas parece assim uma coisa tão banal, né? Mas quantas linguagens a gente tem falando, né? Nossa, né, nos sistemas da área de saúde, né? Eu acho que parece uma coisa óbvia, mas depois de muito tempo eu entendi que é quase uma utopia, né? Não uma utopia no sentido, mas assim, é muito desafiador, né? E aí eu comecei a entender também que esse negócio de inovação tem muito a ver com a cultura, né? E que cultura não é uma coisa simples de mudar, é como se fosse religião. Então, tipo, cara, você não muda a religião das pessoas. Tipo, não é que custa, né? Com todo respeito, assim, você não vai de uma religião para outra porque baixou a norma, né? E aí eu queria voltar a Cristiane, que é médica de família, essa questão, né? Eu acho que o grande desafio que eu vejo é fazer esse cuidado contínuo da saúde, né? A gente vê que a gente está vivendo cada vez mais e a nossa medicina não está estruturada, os sistemas, para fazer o cuidado contínuo, né? E aí a gente vai fazer uma discussão também de saúde mental, tem os chatbots que fazem o acompanhamento do humor, mas essencialmente, né, Cristiane, assim, realmente o processo, né, o workflow do cuidado à saúde tem que mudar, né? Eu acho que por isso que essa discussão é tão relevante, né? Agora, eu tenho que ativar. Pronto, agora você pode falar. Enquanto vocês estavam, né, falando brilhantemente, eu estava pensando o quão distante a gente está dessa realidade no mundo real, né? O quão distante a gente está disso tudo. Porque coisas tão simples como uma informação no prontuário para que eu consiga trabalhar em relação àquilo ao paciente, eu não consigo ter um acesso à TI onde a gente consiga conversar de uma forma produtiva para o resultado do paciente. Então, quão distante eu estou, aqui eu trabalho em Jundiaí, numa empresa, e quão distante eu estou de tudo isso que está acontecendo, né? E não só eu, claro, como todos que estão atuando aqui nesse mercado de trabalho. E além de tudo isso que vocês colocaram como dificuldade, né? Poucos profissionais, pouco estímulo na nossa formação, também tem uma questão de que quando a gente entra no mercado para trabalhar, a gente trabalha e é paciente em cima de paciente e a gente não consegue olhar fora da janela. Né? Você está no seu trabalho, você está ali pensando, concentrado no paciente, você tem que desenvolver a melhor técnica possível, e quando você chega em casa tem todos os outros compromissos, filhos, e trabalhar e estudar mais, e você tem pouca disponibilidade para olhar fora da janela, né, e ver tudo isso que está acontecendo. Então, esse movimento que vocês estão trazendo,
esses webinários, tudo isso ajuda a gente conseguir realmente olhar fora e tentar aproximar tudo isso que está acontecendo aí da nossa realidade, né? Porque o objetivo final é melhorar a assistência para o paciente, melhorar a qualidade da nossa saúde. Não, com certeza. Eu acho que tem uma questão... Fernanda, Pode falar. só para pegar esse gancho que a Cristiane falou, que ela disse uma coisa muito interessante, realmente o dia a dia dos serviços de saúde, de um modo geral, eles são muito massacrantes para nós profissionais, né? E aí eu não tenho nenhuma fala que seja mais acolhedora para você, não, Cristiano. O troço vai ficar muito pior, porque a quantidade de tecnologia que vai chegar nos serviços, ela só aumenta, e a pressão para que nós, profissionais, comecemos a nos envolver com a discussão dessa incorporação, ela só vai aumentar, sabe? Quer dizer, a gente tem que fazer um exercício de fazer o que o Tournier estava falando, de ter a capacidade, o mindset de estar lidando com um paciente e se deslocar o mindset desse momento para estar discutindo com alguém de tecnologia que está tentando incorporar alguma coisa na sua prática. Ou é um prontuário eletrônico, ou é um novo device que vai entrar na linha de cuidado, que você vai estar cuidando de um paciente. Essas coisas vão exigir da gente um protagonismo que a gente não é preparado na faculdade para fazer. Ao mesmo tempo, Miguel, complementando o que você está falando, concordo plenamente, a indústria ela também precisa muito do nosso olhar, justamente para que a indústria possa ser empática em duas coisas. Primeiro, em desenhar soluções que tenham experiência de uso, né, que é a famosa UX da galera de tecnologia, né, que a experiência de uso seja algo que de fato poupe tempo do médico, né? E a gente tem pessoas que defendem isso aí, assim, com unhas e dentes, né, Fernando? Tá rindo, que eu acho que a gente está pensando nas mesmas pessoas, né? E então, assim, que a experiência de uso é algo que o pessoal mesmo fala, né? E tem uma frase, né? Uma expressão que é famosa aqui nos Estados Unidos, que eles falam que é a morte por 500 cliques, né? Que às vezes você está numa sala de emergência, você precisa liberar um determinado procedimento de urgência, alguma coisa ali, e o prontuário eletrônico, o sistema que você tem ali para poder liberar aquilo, tal, está jogando contra você e está jogando contra o paciente. Então aquilo ali está servindo para quê? Né? Ele está servindo para quem aquilo ali? Então, assim, essas loucuras que a gente precisa começar a colocar e sentar junto com o pessoal de tecnologia de um modo prático para pensar em forma de resolver. Essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa, que eu acho que ela é muito ligada à empatia, que ela é a transição que a gente está tendo da ciência de dados agora para uma nova área que se chama ciência de decisões, né? Decision Science, que a gente conhece muito bem isso na área da saúde, porque a gente já lida com isso há mais de 20 anos, né? Com a famosa medicina baseada em evidências, né? E a gente vê aquela piramidezinha lá de McMaster e tal, mas no fundo, meus amigos, a gente faz o que a gente acredita que é certo. Então a gente pode ter a pirâmide lá na nossa frente, pode saber que aquela evidência lá é do nível 1, pode saber que é no nível 2, nível A, etc e tal, mas no fundo a gente faz o que a gente acredita que é certo. Se a gente não acredita naquilo ali, a gente não faz. E isso é muito importante, até dando um exemplo bem prático, assim, né? Eu passei por uma situação dessa bem recentemente. Uma colega minha aqui, que é cientista de dados, é colega minha da unidade aqui de onde eu trabalho, tem um PhD de matemática no Irã, uma pessoa genial, assim, fenomenal. Construiu modelos fantásticos, assim, coisas que eu provavelmente vou ter que estudar uns 2 anos só para entender o que ela fez. E de fato, assim, com uma precisão e com um recall, assim, da predição, assim, de que aquele paciente tinha doença ou não tinha doença, absurda, a ponto de dizer assim, não, olha, esse paciente tinha um rótulo de que ele era doente, mas o modelo diz que não era. E
E deu uma discussão enorme lá, e elas disseram, não, Marcelo, você olha então o prontuário do paciente, você tem poucas pessoas, né, que têm formação na área da saúde são autorizadas a olhar. Aí eu fui lá, olhei o prontuário do paciente, estudei o prontuário do paciente, não. Esse paciente tinha sido diagnosticado errado e o modelo deu o diagnóstico correto. Nossa Senhora! Exato, o modelo deu o diagnóstico correto. O modelo que ela construiu com o negócio de outro planeta, assim, deu o diagnóstico correto. Só que o que acontece, cara? Se eu boto um modelo desse na frente do nosso médico médio, né? Eu não estou falando só do médico americano, estou falando de um médico em modo geral. E coloco para ele dizendo que o paciente tem uma doença, né? E às vezes o cara pode concordar ou não concordar, né? Mas tem duas coisas. A primeira é o seguinte, você tem que pensar de que modo que você vai trazer esse tipo de informação, né? Porque a gente sabe que a gente tem um povo que às vezes é extremamente arredio a qualquer tipo de apoio de tecnologia e que a partir daí pode abandonar o uso de uma tecnologia que foi construída para ajudar o cara. E segundo, o que ele vai fazer com aquela informação de fato, né? E como que a gente pode conectar essa informação com outros insights que vão ser úteis para ele, poder ajudar aquele paciente e não simplesmente trazer mais uma tela para esse cara, para ele clicar mais um botão, né, para ser mais uma parte da rotina dele. Então, eu acho que aí, só voltando a isso, conecta muito com a importância que a gente tem como profissional de saúde, primeiro, de perder um pouco do medo da tecnologia e segundo, tentar fazer o máximo possível, mesmo que a gente esteja completamente mergulhado na assistência, né? Mas tentar fazer o máximo possível de se conectar com quem está trabalhando, desenvolvendo essas soluções, para ajudar essas pessoas a ter uma visão realista do que é o problema. Né? Bem difícil. Mas é bem difícil até para nós, né? Que assim, aqui tem muitos empreendedores, né? O que você acha, Isa? A gente já está na etapa final. Então, pegando o gancho aqui, eu achei muito bacana o que a Cristiane falou. Como eu já tinha ouvido de outros médicos também falando da importância desses webinars e da gente de tecnologia, né, tá muito próximo dos médicos. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, sim, para a gente fazer uma mudança na saúde de todos os aspectos, né? Primeiro que o médico hoje ele vai ser o cliente final de toda e qualquer solução que vai ser lançada na saúde, o médico e o paciente, né? Então, a gente precisa ouvi-los muito e envolvê-los muito na cocriação de diversas soluções. Então, eu acho super bacana essa interação e acho que é muito importante porque eles vão ser os usuários finais e eles são as pessoas que sentem as dores na ponta, né? Então, no final das contas, tanto para a questão de usabilidade, tanto para a questão de necessidade mesmo, é super importante envolver as duas pontas, tanto o paciente quanto o médico, para criar essas novas soluções. E aí, falando especificamente desse desafio que a gente tem aí de trazer mais usabilidade, trazer mais experiência também para as duas pontas, o que a gente vê muito é que grande parte, né, das soluções B2B, né, que são feitas de empresas para empresas, elas hoje ainda não olham muito essa parte de usabilidade. Elas não consideram isso como uma jornada importante, quando na verdade ela é super importante, porque é justamente isso que acho que foi o Marcelo que estava comentando agora, justamente, que ele fala, cara, às vezes você precisa dar um clique só para resolver um problema, mas a jornada ela é tão longa que faz com que o médico dê 500 cliques, e muitas vezes ele desiste daquele processo, e não porque ele, na verdade, assim, a tecnologia ela tem que vir para facilitar a vida das pessoas, seja ela quem for, seja paciente, seja médico, seja qualquer coisa. Mas como a usabilidade até então não era tão importante, era só tecnologia por tecnologia, muitas empresas compravam até elefantes brancos. Por quê? Muitas vezes aquela solução era uma solução de mercado, como grandes softwares que já existem até hoje, né? Então, one fits all. E aí eu comprava para minha realidade. Quando eu ia ver, depois os meus processos não eram aderentes àquele tipo de solução. Eu tinha processos extremamente diferentes. E eu tinha um elefante branco dentro da sala que eu tinha que resolver ele, né? E tinha que ficar com ele porque eu já tinha investido muito dinheiro.
Eu acho que esse é um processo diferente agora, porque a gente pode fazer coisas mais simples e de maneira mais intuitivas, que facilitam a vida tanto de paciente quanto dos médicos. E eu acho super importante a gente juntar esses mindsets e começar a construir coisas em conjunto. Muito bom. E você, Diego, o que você acha? Você só escreveu. Boa noite, pessoal. Essa realmente é uma tendência, porque quando você fala da importância do UX dentro da UX, né, dessa experiência do usuário ao utilizar esses diferentes devices ou aplicativos, ele leva em consideração, de fato, o input desses profissionais num processo de cocriação. Isso aí realmente é uma boa prática dentro dessa visão de transformação digital nas organizações. E realmente a gente vê que quando você envolve esses profissionais, ou um grupo seleto desses profissionais, para co-criar, né, dentro desse workshop de prototipagem, o resultado final ele leva de uma maneira muito mais consistente a realidade desses profissionais em questão. Então, é aí que você minimiza o impacto desses 500 cliques que são muitas vezes foram pensados para maximizar do ponto de vista de gestão do hospital ou de uma determinada unidade de saúde e em detrimento do paciente, daquilo que é crítico na prática médica. Sim. Bom, muito bom. Agradeço a todos pelas colocações, pela participação, Marcelo Tournier, né, do Vale do Silício, Miguel do Rio, a turma de São Paulo. A gente vai depois continuar a conversa ter uma outra conversa só com o Miguel também. Eu acho que, acima de tudo, né, a gente discutiu muito a questão da formação, quer dizer, a formação do profissional de saúde, que é fundamental, essa provocação que o Marcelo trouxe, né, de realmente a gente tem que trazer uma bagagem, talvez, de tecnologia que já seja complementar, né, seja um dos fundamentos. Na minha visão pessoal, quando eu estudei nos Estados Unidos, comparando o vestibular no Brasil e o processo de admission nos Estados Unidos, assim, o vestibular realmente acho que não faz nenhum sentido, ele é extremamente rígido, eu acho que ele é uma das causas desse problema que a gente encontra na educação brasileira. Em termos de... Agora, a gente começa a ver aqui muitos profissionais, acho que todos vocês que estão se desenvolvendo como empreendedores e inovadores executivos do setor, realmente, assim, a vida corporativa, a vida em consultoria, acho que realmente o fundamental é a gente se desenvolver, porque os desafios são múltiplos. Eu acho que não que a gente tenha que dominar o aspecto técnico, mas muitas vezes a gente tem que saber persuadir. Eu acho que o papel do Health Now vai trazer gente muito boa para ajudar nessa discussão, que é, sem dúvida alguma, bastante difícil para nós. A gente vê nitidamente que você tem muito mais profissionais, né, atuando na área da saúde com uma formação muito diferenciada, quer dizer, as pessoas estão migrando, né, de carreiras, né, ou fazendo transições por opção, né. Eu acho que tem muita opção, né, e realmente o que a gente vê, e a gente começa a ver, na nossa rede própria do Health Now, a gente tem muito profissional inserido internacionalmente, né. Então, obrigado, Marcelo, e faça aí suas palavras. Espero vê-lo em breve, aí ou aqui, tanto faz. Pode ser aí também, que é bom aí. Com certeza, amigo. Estamos sempre esperando aí para tomar uma kombucha, né? Uma bebida mais hipster, né? Enfim, você no Silicon Valley, né, tem que aderir um pouco à cultura hipster, não tem jeito, né? Então você começa a tomar água flavorizada, andar de patinete, né? Fazer coisas que normalmente no Brasil você diria que é uma coisa meio estranha de fazer. Mas enfim, você também se mistura na cultura. Amigo, agradecer de novo pelo contato. Obrigado. E queria deixei meus contatos aí para todo mundo no chat, meu e-mail, meu site, né, da Inova Life. E agradecer também pela tua oportunidade de compartilhar. E faz o merchan aí do curso. Isso, como eu estava falando, né? A gente tem essa demanda de pessoas que não sabem nada, cara. Essas pessoas sem luz, né? Essas pessoas sem luz. Que nada, cara. São pessoas que têm conhecimento do front, que estão vivendo o problema. Então, isso aí. Mas às vezes não tem ferramenta para trabalhar com o problema, cara. Ou não tem gente. Não, é verdade. Ou não sabe desenvolver em código, ou acha que aquilo não é para ela. Então, foi justamente conversando com um monte de colegas, né, que sofrem isso, que eu decidi lançar o curso, né? Vai ter um curso online ao vivo.
De mas, quantas Marcelo, horas? Eu não vou poder participar sábado, são 10 horas. Então vai ser um aulão. Cara, vai ter coffee break? Né? Aquele coffee break é a conta é sua, né? Coffee break virtual, né? Então, o pessoal deixa a marmitinha preparada em casa, né, cara? Show. E aí, assim, Marcelo, eu não vou poder participar esse sábado. Não tem problema, a gente vai gravar o curso, né? E quem não puder participar no sábado vai poder assistir toda a gravação, tirar as dúvidas depois comigo. Então, a ideia é justamente para fazer duas coisas essencialmente. Primeiro, ter um entendimento num nível que seja bastante para a gente poder usar como profissional de saúde do que é machine learning, quais são os principais modelos, quais são os principais use cases, né? Quais são os problemas que a gente pode botar machine learning em cima para resolver. E aí a segunda coisa é justamente, olha, como aplicar isso em situações práticas usando uma ferramenta simples que é o Orange, que é uma plataforma aberta, uma plataforma gratuita que você pode usar modelos de machine learning sem precisar programar. Foi desenvolvida pelo pessoal de Ljubljana, na Eslovênia, cara, esse projeto. É um projeto lindo, lindo, maravilhoso. E que muito pouca gente conhece. Ele começou a ganhar espaço e ganhar fama agora na mídia, em geral, assim, né, e acadêmica, porque a Escola de Negócios de Harvard começou a usar o Orange para ensinar os MBAs. E aí aqui a gente acabou conhecendo por coincidência, né, pela minha escola, né, que sou aluno, né, pela Holt, porque o meu professor de estatística dá aula de estatística no curso online da Harvard Business School. Então ele mostrou pra gente a ferramenta. Uma ferramenta maravilhosa, assim, de você usar isso sem programar. Então a gente vai usar o Orange, passar um dia usando o Orange na prática, em problemas práticos na área da saúde para machine learning, e finalmente aprender um pouco daquilo que a gente estava falando. Como é que a gente lida com esse pessoal de tecnologia? Como é que eu vou trabalhar com um projeto de machine learning de ponta a ponta no meu hospital, ou na minha clínica, ou na minha empresa, se eu trabalho com uma prática de consultoria? Como que eu contrato gente? Como é que eu avalio competência? Quem que eu trago? Que tipo de gestão? Qual é o modelo de gestão que a gente usa para um projeto desse, né? Para uma etapa passo a passo, né? Para um projeto. Como é que eu gerencio um projeto desse? Então, vão ser 10 horas para dar uma noção bem geral, assim, nesse sentido, mas ao mesmo tempo prática, a ponto de que o pessoal vai poder aplicar esse conhecimento em problemas da vida real. Excepcional. Agradeço. Agora a gente só vai... O link tá ali do lado. Não, a gente divulga. Bom, aí eu converso, a gente divulga amanhã. Super tranquilo. Vou fazer uma foto agora final nossa. Quem puder liberar a imagem só para a gente registrar. Isso. É só importante sorrir. Só o Francisco que não tá. Tá bom, sorri aí. 1, 2, 3 e... Pronto. Muito obrigado a todos, viu, gente? Vai ficar disponível depois online. Semana que vem tem mais. Tá bom? Segunda e quinta. Eu vou confirmar com o Miguel. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, gente. Prazer aí. Um abraço. Parabéns aí. Muito legal. Hasta luego. Tchau, tchau.